Muito bem, agora a gente está voltando aqui para tratar novamente do assunto do que a gente falou, encerrando o vídeo passado, né? O assunto passado, perdão. A gente falou que a gente ia falar um pouquinho sobre fungo. Esse é um assunto que tem aterrorizado aí os iniciantes, né? E às vezes até dá susto na gente também, né, Nenê? A gente às vezes também passa por sustos, esses não são só vocês não, né? Às vezes a gente começa a olhar, analisar uma planta, por isso que vale muito a pena aquilo que o Nenê falou, sobre a altura, sobre você estar sempre investigando a sua planta, né? Então a gente vai falar um pouquinho, de repente, sobre os defensivos e tal, mas para você não se preocupar tanto. Para começar a falar desse assunto, a gente vai falar, por exemplo, dessa planta que está amarelando aqui, Nenê, isso aqui é um fungo? Não, isso não é um fungo. Pode ficar sossegado. Quem tiver esse tipo de planta em casa, tá vendo a parte traseira da planta, tem o bulbo aqui e a folha começa a amarelar. Isso é clássico de parte já que está indo embora. Normal. A parte de trás, parte de trás da parte que vai saindo as novas brotações, né, Nenê? Os novos pseudobulbos e com isso a planta vai eliminando aquilo. A parte traseira vai murchando, morrendo. Então assim, começa pela folha, a folha cai, o bulbo vai ficar aqui mais uns 6 meses até 2 anos aqui. Ele vai mandar ainda nutriente para o bulbo da frente, sempre, né? Opa, legal, hein? Não cortar esse pseudobulbo que está aqui. Em hipótese alguma, cortar o pseudobulbo. Não faça isso. Bugado, parte traseira, deixa ele lá. Exatamente. Deixa ele porque ele continua entregando energia para a planta, para ela continuar enraizando, além de sair, de emitir novas raízes, também vir com os seus pseudobulbos. Então é parte ainda daquilo que transforma a planta em saudável, tá? Apesar de não parecer, ela ainda entrega para a planta a forma de cultivo, de meio de vida para ela, tá? Então não vá fazer a besteira de cortar, né, Nenê? Não faço besteira de cortar, não. Certo. Aqui, Nenê, a gente tem outros exemplos aqui. Esse aqui, Nenê, é um fungo? Não, não é fungo. Esse é o caso típico de queimadura de sol. Se você ver bem, tem uma mancha preta aqui, ó. Que ela tá parada. Não foi usado fungicida aqui para controlar. Então, ficou muito no sol, afetou essa parte maior. E essa outra parte amarelada aqui, o sol também, só que ele não chegou a necrosar. Então aqui necrosou e ficou. Só que isso aqui, corte. Isso aqui é entrada de fungo. Por quê? É a mesma coisa que a pele da gente. Se você cortar e não passar um remédio no matar, vai entrar fungo e bactéria. E vai causar doença em você. Mesma coisa aqui. Teve a barreira da planta da folha, tem uma barreira. Ela foi rompida pela ação do sol. Se você deixar aqui, vai entrar fungo. Ela fica desprovida de proteção, né? Proteção. Ela vai escalcificar um dia aqui, mas vai demorar. Então, ela vai demorar aqui umas 2, 3 semanas. Nesse meio tempo, meu amigo, vai entrar fungo. Então, aí pode ser o que não é um problema pode se tornar, né? O que não é um problema pode se tornar um problema. E aqui, Nenê, a gente já tem... Vou mostrar essa aqui também, ó. Agora vem uma aqui que é um corte que a gente fez uma folha aqui. É que aqui já está escuro já, gente. A gente deu uma andada aqui para ver se pegava 6 mil plantas e a gente não achou planta com fungo. Eu falei para ele, olha que problemão que você tem, né? Não conseguimos achar planta com fungo. Bem, menos mal, né? Essa aqui é um clássico fungo chamado antracnose. Ele começa de cima da ponta da folha e vai descendo. Ele vai chegar no bulbo da sua folha, da sua planta. Então, quando ele está nesse caso, começou em cima, desse jeito, ele vai se alastrar. Então você veja que o sol, com a câmera do sol, ele necrosou e ficou. Certo. O amarelo aqui é da ação do sol também, que não chegou a necrosar. Esse aqui não, esse aqui é o dorso da folha, né? No pseudobulbo. Da parte de cima ele veio descendo. Se ele veio descendo, não para, é um fungo. Então você amputa a folha lá embaixo, no pseudobulbo aqui, ó. Certo, faz o corte. E passa a famosa canelinha. Serve para você estancar, para não entrar o fungo. Apesar de parecer drástico esse tipo de situação, gente, né? Eu sei que também tem muitos orquidófilos que não corte as folhas, não faça esse ou aquele procedimento. Entendo que essas dúvidas, né, devido a tantos canais, a tantas informações, a gente está falando do nosso meio de cultivo, deixar isso sempre bem claro, que a forma como a gente cultiva, a gente entende desse modo de cultivar dessa forma. Foi o que a gente aprendeu, é aquilo que a gente vem trazendo aqui. Inclusive, muita coisa que eu aprendi com esse dinossauro aqui, e que a gente vai trazendo e vai entendendo que, apesar desse processo de corte, a gente falar assim, nossa, é um negócio muito drástico, porém, às vezes, muito necessário, e você pode, com isso, salvar a sua planta. Seria um pouco disso também, né, Nenê? Sim, seria um pouco disso aí. Você está certo. Vamos complementar, você já falou tudo aí. Nesse caso aqui, Nenê, o que aconteceu aqui? Esse é o fungo... é o pior fungo que tem na orquídea. Esse aqui é a podridão negra. Esse começa debaixo das raízes aqui, ele vem tomar conta da planta. Que a pessoa... O fusário também. O fusário é parecido, só que o fusário é a canela seca, a famosa canela seca. Quando você pega na planta, ele se torce. Esse não, esse especificamente é o fungo podridão negra. Certo. Mas começou por baixo, às vezes começa no dorso da folha da flor também e desce, e se alastra. Se você não amputar, você deixar ele pegar no rizoma, acabou a planta, né? Ele dizima a sua planta. Para evitar isso, excesso de umidade num ambiente quente sem ventilação.
fungo se prolifera assim. Para evitar isso, tem que ser um ambiente, a gente falou lá, bem refrescante, com bastante ventilação, não vento canalizado. Quantidade de água adequada. Eu não vou falar aqui para vocês se deve molhar 2 vezes por semana, 3 vezes. Como eu falei no começo, cada clima de um orquidário é diferente do outro. Então, quem que vai te mostrar? O seu próprio ambiente, o seu próprio vaso. A orquídea vai falar com você, é isso que eu falo, né? A gente tem que ter essa percepção, você, cada dia que você vai entrando dentro do teu orquidário, você vai tendo isso aí. Agora, Nenê, se a gente tivesse que tratar uma planta que você percebeu que tem condições de, vamos supor que aqui tem, eu vi que aqui tem condições, mas eu detectei nela o Fusarium, por exemplo. O que eu devo fazer? O Fusarium, para você não usar defensivo químico, que é complicado, se você detectou que ele tem ali, você imediatamente retira a planta do vaso, porque eu não sei como que está lá embaixo, não sei como que está no substrato. Corte, pega uma tesourinha desinfetada, isso é muito sério. O pessoal às vezes acha que isso aí é balela, não é. Eu tenho um vídeo, inclusive, falando, né, sobre o que a Nenê está falando, realmente não é balela, é muito importante você fazer o corte, tá? Efetuar o corte, utilizando sempre a gente utiliza aqui, Nenê, aqueles... Asepsia. Que seria, inclusive a gente usa aqueles... Você pode usar isqueiro, esse de isqueiro, entre os gatos falam binga, eles falam bique, né, mas bique é uma marca também. Isqueiro, você flamba o isqueiro na tesoura assim, ó, 3, 4 segundos de cada lado, é o suficiente. Álcool de posto de gasolina, tem metanol, é mais de 96%. Você pode deixar a tesoura de molho, 2 tesouras deixando de molho, tira, limpa e corta. Se você cortou, você tem que estancar com alguma coisa. Senão se você deixar, por exemplo, eu peguei a tesoura ali, eu detectei que tem podridão negra. Eu cortei a parte marrom até chegar na verde, ou seja, que é tecido bom. Eu parei, eu tenho que desinfetar a tesoura e cortar mais um pouquinho, porque eu cortei a parte do podridão negro aqui e cortei a parte boa da planta. Se eu for embora, vai ficar o fungo ali. Então vai lá, desinfeta a tesoura, corta mais 1 centímetro para baixo e passa canelinha ali. Canelinha, inclusive eu uso um método que eu já inclusive tinha mostrado no outro vídeo, para fixar um pouquinho mais, às vezes eu coloco um pouquinho de óleo, olha aqueles de cozinha mesmo, dá uma misturadinha, faço uma pastinha, porque ele fica um pouquinho mais de tempo lá. Seria legal, né? Isso é uma dica bacana de passar para as pessoas. Uma dica caseira, é fácil de fazer, todo mundo tem acesso. E se tivesse que partir para realmente um fungicida, Nenê? Apesar da gente ter que ter sempre o cuidado de lembrar que quando se trata realmente desse, principalmente para você que está começando, é a última coisa que eu acho que nós devemos recomendar. Mas tem casos que é realmente necessário. Porém, é muito importante lembrar que não adianta a gente querer investigar esse ou aquele processo, porque só na patologia é que a gente vai conseguir detectar o que de fato é o problema, para que a gente possa tratar com a devida, entrar com a medicação devida. Agora, óbvio que em alguns casos a gente consegue corrigir, por exemplo, com Cercobin, com Cerconil, entre tantos outros, né, Nenê? São produtos químicos extremamente tóxicos e violentos para a saúde humana. E em último caso, você deve abrir mão disso aí. Se você não tem ação para chegar nisso aí, tem profissionais que fazem esse tipo de serviço. Certo. Então, tenha em mente que isso aí tem que ter muito cuidado. Então, vá usando a canelinha, evite que tenha fungo. Uma hora vai aparecer uma folhinha manchada. Não adianta, qualquer coisa que você cultiva, homogêneo, está no meio, heterogêneo ali, vai aparecer alguma coisa. Então, frisando também lá o negócio da a podridão negra. Por que para tirar do vaso? Porque o substrato que está ali, jogue fora. Porque o esporo do fungo, a sementinha do fungo, o filhotinho do fungo está no substrato. Não utilize nem o vaso, de repente, né? Não, o vaso, às vezes, o de plástico, ele é sintético. Então você pode lavar ele ali, deixar na água sanitária de um dia para outro na água de molho. Mas tem que fazer um tratamento, né? Tratamento. Uhum. O cerâmico já é complicado. O vaso cerâmico. Porque é poroso, né? Ele segura. Poroso. Né? Então você tem que deixar de molho na água sanitária. Quer utilizar o vaso cerâmico? Não precisa jogar fora. Deixa de molho na água sanitária por 2, 3 dias. Mas pode usar normalmente. Porque o cloro, ele mata 99,9% das bactérias e fungos. Sobre esse meio de cultivo que às vezes as pessoas têm, Nenê, só para a gente estar encerrando o vídeo. Às vezes as pessoas falam de utilizar leite de magnésio, pinho-sol. Eu sou um pouco contrário a isso. É lógico que eu respeito, tá? Novamente eu respeito, mas eu tenho o pensamento de que esse não deve ser uma forma de salvar uma orquídea. Não, várias pessoas vão nos criticar. Eu também, eu não critico esse método aí. Mas leite para ser orquídea, faz um arroz doce e me dá para eu comer, que é mais gostoso. Faça bom uso. Magnésio para usar para a saúde, faça bom uso. Agora, às vezes segura uma antracnose, uma cercosporiose, pode até segurar. Fusarium, que é a canela seca, ou a podridão negra mesmo. Colocar leite lá. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. O fungo ele vai se alastrar.
Você está colocando leite, está dando mais umidade, ele vai se alastrar mais ainda. Uma forma de evitar isso, então, seria realmente um ambiente mais ventilado, né? Sempre bem Dos pensando. 3 ingredientes aí que realmente são a comida da orquídea, realmente. É água, luz e ventilação. A ventilação assim, é de suma importância. Se você tem água e sol e você não tem ventilação, vai dar problema. Tome proliferação de fungo, Vai né? aparecer inseto, sugador nas suas plantas, vai aparecer fungo, vai proliferar. Se aparecer fungo numa planta, você não tem que estar com a mangueirinha de água que você vai irrigar, você alastra esse fungo para todas as outras plantas. Então ficou a dica aqui, espero que a gente tenha esclarecido para você algumas coisas aí. No próximo vídeo, numa outra oportunidade, a gente vai estar novamente vindo aqui para falar de pragas. E é lógico que nesse vídeo vai fazer parte do Papo Orquidófilo e a gente vai estar apresentando para você sempre uma novidade, sempre uma planta que está aberta, e o dinossauro aqui vai estar falando para a gente o que está acontecendo de melhor no mundo aí das orquídeas. E você que é aqui da região de Sorocaba, novamente deixo o convite, você por toda a região aqui, Boituva, Sequilho, venha fazer aqui uma visita no Orquidário Sorocaba Orquídea, conhecer pessoalmente aqui o Nenê, o Paulo, você eu tenho certeza que vai gostar, tá certo? No próximo vídeo a gente vai estar falando de muitas outras coisas, lembrando sempre que a gente vai estar sempre tentando trazer o assunto atual, falando para vocês também sobre possíveis eventos sobre orquídea, que são exposições, né, das orquídeas. O nosso é aqui em setembro, né, Nenê? Sorocaba é setembro, mas não tem data definida ainda. Deve ser o segundo ou terceiro do fim de semana de setembro. Então a gente vai estar atualizando vocês sempre sobre esse assunto, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijo a todos. Quer falar alguma coisa, Nenê? Agradecer ao canal aí pela oportunidade. E falar de novo aqui, o Nenê existe. Tá aqui, ó. Tá? Porque falava que... ainda existe. Falava assim, essa história do Nenê aí é uma história, esse Nenê não existe nada. O Orquidá é fictício. O Fábio é dono do Sorocaba Orquídea lá, e ele só usa esse Nenê aí para fazer conversinha. Então tá aqui, ele é o sócio proprietário junto com o do Paulo aqui. Vem conhecer aqui o Sorocaba Orquídeas. Beijão. Obrigado, pessoal. Até a próxima.